tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é um produto da TV Ponto Terra, que é um produto da Ponto Terra. www.pontoterra.org.br é o site da Ponto Terra e é o site onde você acessa a TV Ponto Terra, que é uma TV via web. E o programa Ecologia e Cidadania faz debates sempre sobre a questão ambiental e nós conversamos sobre diversos assuntos, sempre na área de meio ambiente. E hoje nós temos uma satisfação maior que nós estamos recebendo uma das figuras que é das mais importantes, das mais queridas do ambientalismo brasileiro e também mineiro, que é o engenheiro florestal José Carlos Carvalho, que foi secretário de Estado de Meio Ambiente, foi ministro do Meio Ambiente e foi muita coisa mais nessa área. Zé Carlos, muito obrigado a você por visitar aqui a nossa Ponto Terra. Obrigado, Ronaldo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, tenho acompanhado a sua luta, o seu programa, e esses espaços são muito importantes para que nós possamos continuar alimentando em alto nível o debate da política ambiental brasileira. Primeiro, a sua formação técnica. Eu sou engenheiro florestal, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1974. Logo em seguida, em 1975, através de concurso público de provas e títulos, eu ingressei nos quadros do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, onde fiz toda a minha carreira até me aposentar em 2011. Nessa sua passagem pelo Instituto Estadual de Florestas, era eu deputado estadual, nós até fazíamos uma tabelinha, Zé Carlos Carvalho no Executivo, no Governo do Estado, e eu na Assembleia Legislativa fizemos alguns avanços. Um desses avanços, Zé Carlos, que eu quero que você comente com a gente, foi exatamente a emancipação do Estado de Minas em relação à União na questão florestal. 91, 92, mais ou menos, você era o diretor-geral do IEF, é isso mesmo? Eu retornei, eu já havia sido diretor-geral do IEF, depois fui cumprir um período em Brasília, onde fui secretário-geral do IBDF, diretor e presidente do IBAMA, com a transição do IBDF para o IBAMA, e retornei exatamente em 91 a Minas, a convite do então governador Hélio Garcia, para ser novamente diretor-geral do IEF. E naquele momento, graças à sua liderança, nós encontramos já em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas o projeto de lei que deu ao Brasil a primeira lei florestal estadual, revelando o pioneirismo de Minas, que é preciso reconhecer, mas, sobretudo, o pioneirismo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eu sempre destaco, porque Minas foi um dos estados da federação, talvez o primeiro, a usar de maneira efetiva o mandamento constitucional da competência concorrente da Constituição de 88 para elaborar a sua própria legislação concorrentemente com a União. Em razão disso e do esforço que você teve a oportunidade de liderar naquele período, com ampla participação da sociedade civil, das organizações ambientalistas mineiras, foi o advento da nossa Lei Florestal Estadual, fazendo com que Minas se tornasse o primeiro estado da federação a dispor de uma lei específica para tratar do seu patrimônio florestal, levando em conta as peculiaridades locais e regionais de Minas, que, a exemplo do Brasil e como síntese do Brasil, tem uma variedade enorme que está muito bem definida nos textos do Guimarães Rosa, quando ele diz que Minas são várias. Zé Carlos, outra coisa também interessante, que nesse processo foi criada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 1995. Você foi o primeiro secretário, de 95 a 98, com muita competência. E naquela época, eu ainda deputado estadual, lançamos aqui em Minas o conceito de ICMS ecológico. Eu não esqueço que um jornalista de então, na Rede Globo, não tem que esconder isso, quase que me humilhou num programa de televisão onde que eu lancei a ideia do ICMS ecológico. Esse jornalista hoje é meu amigo, o ICMS ecológico está aí desde 95 e eu queria que você comentasse exatamente esse período de você secretário e o ICMS ecológico. Eu preciso fazer um registro que
a legislação ambiental mineira, rica por excelência, tem o seu DNA, porque você, como deputado que nós poderíamos chamar de deputado temático, um deputado que realmente coloca o tema do meio ambiente em primeiro plano, teve uma participação ativa e decisiva em boa parte, na maior parte de toda a legislação ambiental mineira. Na verdade, a Lei Florestal de 91 foi uma espécie de senha para a modernização da administração ambiental mineira. O pioneirismo da Lei de 91 criou no seio da sociedade e nas esferas governamentais uma grande expectativa de que Minas tinha um espaço para avançar e podia avançar para recuperar o pioneirismo que já tinha tido no governo Aureliano Chaves com a criação do Copan. 76, 77. Então, é sempre bom mencionar isso, esse pioneirismo de Minas. Minas criou o Copan antes que o governo federal tivesse o CONAMA. Minas teve uma lei estadual de meio ambiente antes que existisse a Lei Federal 6938 de 81, a mineira de 79. Depois nós tivemos a primeira lei florestal estadual aprovada em Minas, aproveitando a competência concorrente que havia sido estabelecido 3 anos antes, em 88, na Constituição Federal. E na esteira desses acontecimentos, isso permitiu que crescesse no seio da sociedade uma ampla mobilização que levou à criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que você menciona e de cuja criação você participou intensamente na esfera do Legislativo em 1995. Não é? Lembrando que em 1995, Minas era o único grande estado da Federação Brasileira que ainda não tinha uma secretaria específica de meio ambiente. E nesse mesmo contexto, graças também a uma iniciativa sua que precisa de ser reconhecida e destacada, ao seu projeto de lei, nasceu o ICMS ecológico, também com uma abordagem modernizadora, porque embora já houvesse tido uma iniciativa anterior no Paraná e em São Paulo, voltada a premiar as unidades de conservação, as áreas protegidas, a lei mineira inovou ao também criar o ICMS ecológico. Rio +10, você foi o chefe da delegação brasileira que participou do evento em Joanesburgo, na África do Sul. Olha, a Rio +10 foi um momento especial de avaliação dos acontecimentos do que havia ocorrido no Brasil na Rio 92. Então nós tivemos em 2002, 10 anos depois da Rio 92, a realização dessa conferência na África do Sul, em Joanesburgo, que foi para fazer uma espécie de grande avaliação dos compromissos que haviam sido celebrados no Rio de Janeiro. E eu destaco que, além desse esforço de avaliação que foi feito, nós tivemos oportunidade, porque o nosso telespectador que está vendo a Ponto Terra na web, certamente não deve imaginar como é difícil e complexo o processo de negociação nos organismos internacionais. Porque nos organismos internacionais as decisões são tomadas por consenso, não há voto. Então, nesse particular, nós conseguimos, numa articulação do Ministério do Meio Ambiente com o Itamaraty, propor uma iniciativa que viria a ser consolidada 8 anos depois em Nagoya, que ficou conhecida como Protocolo de Nagoya, que é o protocolo da Convenção de Conservação da Biodiversidade, que reconhece o conhecimento tradicional das comunidades tradicionais em relação à biodiversidade e que estabelece o princípio da repartição dos benefícios. Porque, só para citar um exemplo que eu menciono sempre, todas as
nossas amigas que gostam de usar o Chanel número 5, um dos perfumes mais usados no mundo, não deve saber que ele usa como um óleo para fixar o perfume na pele um produto chamado linalol, que é a essência do pau-rosa, que é uma árvore que só existe na Amazônia brasileira. E a Amazônia brasileira não fica com 1 centavo fica com a desses benefícios. Ao contrário, banca o custo ambiental da exploração predatória do pau-rosa e esse dinheiro vai para o fabricante, para toda a rede de comércio, etc. Então, o que nós conseguimos em 2010 foi fazer com que a conferência desse mandato, porque é fundamental que isso ocorra na esfera internacional, desse mandato à ONU para negociar um protocolo específico. Depois de 8 anos, esse protocolo foi celebrado em Nagoya. Os lições vão acabar? Vamos ouvir quem entende do assunto, José Carlos Carvalho e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa pergunta, Ronaldo, ela é muito importante porque, embora ela tenha um cunho específico relacionado a resíduo, ela permite fazer uma avaliação mais ampla também da própria Política Nacional do Meio Ambiente, do qual a política de resíduo é parte. Eu hoje tenho feito uma avaliação muito realista para constatar que o Brasil tem sido pródigo, desde a Constituição de 88, em formular políticas extraordinárias. Nós temos uma legislação reconhecidamente avançadíssima, uma das mais avançadas do mundo. Mas nós precisamos de reconhecer que, ao mesmo tempo que nós temos sido extremamente pródigos e felizes em formular boas políticas, como a Política Nacional de Gestão de Resíduos, que do ponto de vista conceitual tem fundamentos que colocam o Brasil em igualdade de condições com os países mais avançados do mundo, nós não temos tido a mesma competência na fase de implementação das nossas políticas. O Brasil precisa de colocar isso na agenda e discutir isso com uma grande prioridade, porque as nossas leis, por fragilidade institucional do CISNAMA, por fragilidade dos órgãos ambientais, por falta de prioridade do poder político em relação a esses temas, elas têm sido preteridas em relação a outras políticas. Com isso, eu quero concluir que nós temos uma extraordinária política de gestão de resíduos, mas desde a sua sanção, desde que ela entrou em vigor, nós não conhecemos nenhum grande esforço que o poder público federal e o poder público estadual ao lado dos municípios esteja fazendo concretamente para que o prazo dado aos municípios para eliminar os lixões possa ser cumpridos. Então, não adianta criar obrigação sem criar meios de implementação. Essa é a grande questão que nós temos de discutir. E eu, mesmo torcendo para que o prazo seja cumprido, eu tenho quase que certeza que os municípios, ao final, vão se mobilizar junto ao Congresso para prorrogar esse prazo diante da inércia do poder público federal e dos estados em criar as condições para que essa disposição possa ser efetivamente cumprida. Falou quem sabe, falou quem entende, pessoa que nós gostamos, que nós admiramos e que nós seguimos o pensamento. Zé Carlos Carvalho, muito obrigado a visita aqui a Ponto Terra. Eu que agradeço, Ronaldo. Um grande prazer estar aqui contigo. A TV Ponto Terra e a você, telespectadora, você internauta também, muito obrigado e até o próximo programa Ecologia e Cidadania.